Lição número 708. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. وبسند المتصل منا إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa lição de hoje vamos falar das práticas que apagam todos os pecados que nós praticamos antes da submissão ao Islã. Vamos falar de três práticas, três aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que apagam, extinguem tudo o que aconteceu antes da pessoa submeter-se ao Islã. Temos um hadith praticamente que Imam Muslim menciona, que é um pouco longo, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam deu boa nova a um sahabi recém-convertido que havia condicionado para ele ser muslim ter o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos o hadith aqui que foi narrado por Abi Shumamata al-Mahri. Ele diz que nós estivemos presente nos últimos momentos da vida do sahabi Amr ibn al-As, وهو في سياقه الموت. Ele estava na agonia da morte, estava praticamente no último momento da sua vida, e Amr ibn al-As chorou tanto e virou a sua cara em direção à parede. فجعل ابنه يقول, o seu filho ia dizendo para o seu pai: يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. Oh, meu querido pai, por acaso o profeta sallallahu alaihi wasallam não te deu boa nova relacionado a isso? Não te deu boa nova relacionado àquilo? قال فأقبل بوجهه فقال. Amr ibn al-As voltou a sua cara para o seu filho e disse: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. A melhor coisa com que podemos contar é o testemunho de que não há outro ser digno, merecedor da adoração, senão Allah e o mensageiro, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu mensageiro. O shahadatain, aquilo que nós conhecemos. Então ele diz: Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Eu estive em três fases. Na verdade, eu passei por três fases. A primeira fase: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. Ele menciona a primeira fase, é que ele diz que não existia, ou por outra, não existiu ninguém que era mais avesso, ninguém que ele tinha mais aversão do que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele odiava o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o seu desejo qual era de ter controle sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e aniquilá-lo. Este era o desejo na primeira fase que ele menciona. Ele disse: eu estava nessa fase, falou mutu ala tilka al-hal, se eu morresse nessas condições, la kuntu min ahli nar, eu seria dentre os habitantes do inferno. فلما جعل الله الإسلام في قلبي, quando Allah colocou o Islã no meu coração, e eu vim ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, e eu disse: ó mensageiro de Allah, estenda a sua mão direita para que eu possa jurar a minha fidelidade a ti.
O mensageiro de Allah: estenda a sua mão direita para que eu possa jurar a minha fidelidade a ti. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam estendeu a sua mão e ele encolheu a sua mão. Quem? O Amr ibn al-As. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estendeu a sua mão, ele o que fez? Ele retirou a mão e não prestou o juramento da fidelidade. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Malaka ya Amr, Amr, o que aconteceu contigo? Qual é o problema? Então ele disse: Aratu an ashtarita, eu quero condicionar, eu quero pôr algumas condições. Então o profeta diz: Tashtaritu bimada, queres condicionar o quê? O que queres colocar como condição? Então ele disse: Aratu qultu an yughfar li, eu quero ser perdoado. A condição é de eu alcançar o perdão e eu ser perdoado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla, por acaso tu não sabes que o Islam destrói tudo aquilo que aconteceu antes da sua vinda, antes da pessoa abraçar o Islam? Ama alimta wa anna al-hijra tahdimu ma kana qabla, e a imigração, o hijra, também extingue, apaga tudo o que aconteceu antes da vinda ou antes do hijra. A pessoa fez tudo do mal, tudo que tem a ver com a desobediência e a transgressão. Se a pessoa faz hijra, ele alcança essa recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam ainda menciona: wa anna al-hajja yahdimu ma kana qabla, assim como o hajj, a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, também apaga, não é, todas as más ações antes dela. Então o Amr ibn al-As diz: وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ. Nesta situação não existiu ninguém que era mais querido por mim do que o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa que eu nem sequer conseguia, não é, lhe olhar nos seus olhos. Não conseguia, não poderia criar coragem para ter um vislumbre do seu rosto devido ao seu esplendor. Não é? O receio em olhar na cara do profeta sallallahu alaihi wasallam por causa da posição do profeta, por causa, não é, do brilho, do nur, o respeito que tinha com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ. Se eu fosse pedido para descrever o profeta sallallahu alaihi wasallam, eu não seria capaz de descrever. لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَوْ عَيْنِي مِنْهُ, porque eu não conseguia olhar, encher os meus olhos de olhar para o profeta sallallahu alaihi wasallam por causa do seu esplendor, por causa do respeito, por causa da consideração que eu tinha para com ele. E ele diz: وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Se eu morresse nesta situação, eu tenho esperança que eu faria parte dos habitantes do Jannah. ثُمَّ أُولِينَ أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ. E depois nós fomos colocados em certas situações e ele diz: se eu morrer nesta situação, na situação que nos encontramos, não é? فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ. Ninguém que possa seguir o meu janaza chorando, não é, em um tom alto, em voz alta, nem pessoas com fogo podem seguir o meu janaza. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. Quando vocês enterrarem-me, coloquem areia na minha sepultura. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور. Pois permaneçam na minha sepultura o tempo suficiente em que possa ser degolado um animal de grande porte, um camelo possa ser degolado e ser distribuída a sua carne. Não é? Esperem este tempo suficiente, não é, que possa ser abatido um camelo e a sua carne ser distribuída.
para que eu possa, conforme o hadith menciona, hatta asta'nisa bikum, para que eu possa desfrutar, não é, da sua companhia ou da vossa companhia, não é, que eu saberei que tem pessoas que estão aqui, que estão ainda aqui, que isso possa me dar um pouquinho ainda de tranquilidade, de segurança, não é, para ver o que eu possa responder ao mensageiro do meu Senhor, referindo-se aqui aos dois anjos, não é, que vêm para fazer perguntas à pessoa que acaba a ser sepultada. Portanto, o tema aqui, vários aspectos nesse hadith foram mencionados, que a cada parte é extremamente importante, mas nós vamos nos cingir aquilo que é o tema Al-Islam yahdimu ma kana qabla wal-hijra. O Islam extingue, o Islam apaga todos os pecados que aconteceram antes da pessoa submeter-se ao Islã. O mesmo acontece com Hijra, quando a pessoa faz o Hijra, imigração, não é, de Meca para Medina, conforme aconteceu naquela época. Também esse é o motivo de a pessoa ter os seus pecados anteriores todos perdoados. E o Hajj também tem o mesmo efeito. Man hajja lillah lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummu. Aquele que fizer o Hajj, ele não se envolveu em pecado nem em coisas fúteis, não é? Usar palavrões, coisas do gênero. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este indivíduo retorna como se fosse o dia em que a mãe lhe deu a luz. Portanto, o Hajj também tem este efeito. O sahabi aqui, Amr ibn al-As, condicionou. Ele não sabia que não precisava de condicionar o facto da pessoa tornar-se muçulmano, os seus pecados anteriores todos são perdoados. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.